meus amores? Porque sem a direção de Deus a gente não pode fazer nada, né? Com a força do nosso braço não podemos, não é mesmo? Então, oremos. Feche os seus olhos, separe a sua Bíblia e seu caderno de anotações, tá bom? É muito importante que você tenha seu caderno de anotações ao seu lado, tá? Feche os seus olhos, meus amores. Senhor, nosso Deus e amado Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento para te pedir, meu Pai, que o Senhor mais um sábado esteja conosco, para nos dar direção do que falar e como meditar na Tua palavra, porque a Sua palavra não é para ler assim de qualquer maneira, é a Sua palavra, meu Pai. Então dai-nos sabedoria, entendimento para meditar na Tua palavra e sabermos ter ouvidos para obedecer a Sua voz, no nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Muito bem, meus amores, eu quero que vocês estejam com a gente, eu quero que vocês deixem aí seus comentários, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu deixei a câmera até mais perto hoje, porque eu tava assim, não conseguia enxergar vocês, o que vocês escreviam, então agora eu procurei deixar um pouquinho mais perto para que eu possa ver aí o que você está escrevendo, se você tem uma pergunta, algum comentário a fazer, nós estamos aqui à disposição para ajudá-la. Se eu não conseguir responder por conta do tempo, né, no vídeo, depois eu respondo, tá bom? Vamos lá então? Muito bem, hoje então, sim, acertou, quem falou Rebeca, acertou, né? Lá no nosso vídeo, eu sempre vou colocar, todo sábado, eu vou colocar um vídeo anterior, para você ali naquele vídeo anterior já fica a dica, né, de quem vamos falar. Tá bom? Com a música que a gente coloca, com a fotografia que a gente coloca, já fica ali a dica para você. Vamos lá então, amores. Gênesis 24, tá? Gênesis 24. Diz assim, versículo 1, tá? Gênesis 24, 1. Eu gostaria só de fazer uma menção aqui rapidamente. Vocês vão observar que eu vou pular alguns versículos, não que eles não sejam importantes, tá? Toda a Bíblia é importante, se está na Bíblia é importante, mas é por conta do nosso tempo. Então, como o texto é um pouquinho longo, né? Não tem como a gente meditar na palavra de Deus de uma forma rápida, de uma história, né? A respeito das características de uma mulher, a gente tem que ler todo o contexto, né? Então, vocês vão observar que eu vou pular, tá bom? De versículo, de repente, do 1 para o 9, do 4 para o 9, só para que você fique esperta e tenha bem presente isso, tá certo? Tá bom? Fiquem atentas, por favor. Diz assim, Gênesis 24, 1, tá? Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoou. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Então vamos parar por aqui e vamos meditar. Então Abraão se dirigiu àquele seu servo, né, que ele tinha total confiança, o servo mais velho, que era responsável por tudo quanto Abraão tinha, e ele pediu para que ele colocasse a mão dele debaixo da coxa de Abraão, né? Isso era um gesto, como um pacto, né, naqueles tempos. Por exemplo, hoje em dia a gente aperta as mãos, né? A gente faz um pacto com aperto de mãos ou a gente assina uma documentação. Nessa época se colocava a mão então debaixo da coxa, né? Para selar aquele pacto. E ele disse, olha, eu peço a você que você jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, né? Ele falou, olha, eu peço encarecidamente a você, em juramento, que você cumpra a sua palavra, que você não vai buscar uma mulher para o meu filho Isaque em qualquer lugar. Você vai procurar aonde eu te enviar, né? No meio dos meus familiares, né? Ele diz assim, mas irá, no versículo 4, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Então, primeira coisa a ser observada aqui
é que Abraão, ele teve o cuidado, né, de buscar o melhor, a melhor esposa para o seu filho. Por que eu digo isso? Porque não é incomum nós vermos nos dias de hoje, às vezes meninas jovens, né, que são muito jovens ainda, e ficam ansiosas para encontrar qualquer pessoa, ela quer qualquer companhia. Qualquer um serve, né? E acaba não se valorizando. Aqui eu vejo claramente o cuidado do pai com o seu filho Isaac. Então você que é jovem e você tem, de repente, a sua mãe e o seu pai que tem esse cuidado com você, né? De repente, olha minha filha, te orientar, olha minha filha, não caia na mão de qualquer um. Espere em Deus o melhor para você, né? Ou então a sua mãe fala, olha, esse namorado não é para você. Ouça o seu pai e sua mãe. O seu pai e sua mãe, eles sempre querem o melhor para você. Eles nunca vão querer o pior. Sabe? Às vezes os jovens têm o costume de falar, meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada, eles estão sempre querendo se meter na minha vida. Não é que eles querem se meter na sua vida, é que eles sempre querem o melhor para você. E aqui você vê nitidamente que Abraão teve esse cuidado, para não encontrar qualquer uma. Ele queria uma entre os parentes dele, ou seja, o que significa isso? Uma mulher da mesma fé. Da mesma fé, porque é muito difícil, meninas, você namorar, se envolver com uma pessoa que não tem a mesma fé que a sua. Você entende o que eu estou falando? É complicado você namorar alguém que não tem a mesma fé que a sua. Porque você vai acreditar numa coisa e a pessoa vai acreditar em outra. Não estou dizendo aqui que existem raras exceções, sabe? Mas antes de você ter um problema, de você criar um problema para você, pense bem. Pense bem, porque não há nada melhor do que você ir na casa de Deus com alguém que tem o mesmo propósito e a mesma fé que você. Amém? Então diz assim, vamos continuar, vamos pular agora, como havia dito anteriormente, para o versículo 9, tá? Diz assim, então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir com aquela palavra. 10. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o que o seu senhor tinha de melhor. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar a água, preste atenção agora, meninas, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou ao Senhor. Olha que bacana, né? Ele não foi pelo que ele via com os olhos dele. Ele primeiro orou ao Senhor para pedir discernimento de qual mulher escolher para o filho do seu senhor, né? Nesse caso, Isaac, o filho de Abraão. Ele pediu a direção a Deus. Então, no versículo 12, ele fala, né? Então orou o Senhor e disse, Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Olha que bacana, né? Eu vejo aqui reverência, eu vejo aqui temor, eu vejo aqui tanta coisa bacana. Olha como ele se dirige a Deus, né? Ele tinha certeza que o Deus de Israel era o Deus do seu Senhor, né? O seu Senhor físico, eu estou me referindo a Abraão, né? Nessa época o servo chamava de Senhor, né? Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu Senhor Abraão, né? Aquele servo fiel, né? Que está ali ao lado do seu Senhor. Versículo 14 agora, meninas. Concede à jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela respondeu, bebe, também darei água aos seus camelos. Então, o que aconteceu nesse momento? Ele falou com Deus, olha meu Deus, que a jovem que eu disser, por favor, incline seu cântaro e dá-me de beber, essa será como sinal. Essa é a futura esposa de Isaac, né? Do filho do meu Senhor. Seja essa a que escolheste para o seu servo Isaac.
Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Então esse seria o sinal, né? Aquela mulher, quando ele chegasse, porque tinham várias mulheres ali, né? Então o que ele queria era que quando ele falasse com ela inclinasse o seu cântaro. Por isso que no vídeo anterior vocês veem que tem uma mulher inclinando o cântaro. Vocês perceberam? Uma água jorrando do cântaro de uma mulher por causa disso. Ele falou, olha, inclina o seu cântaro e dá-me de beber. E ela respondeu, bebe e darei água aos teus camelos. Seja essa que eu escolhesse para o teu servo Isaque. Versículo 15. Antes que ele terminasse de orar, olha a confiança, gente, presta atenção. Ele pediu um sinal, não pediu? O sinal qual era? Derramar o cântaro em água, né? E depois dar água para os seus camelos. Nesse momento, a partir daí, ele começou a confiar. É isso que você tem que fazer, mulher. Você às vezes pede um sinal a Deus, mas você não confia. Ah, meu Deus, me dá um sinal, mas você fica ansiosa. Você não espera em Deus aquilo que Deus tem para fazer por você. Espere. Saiba esperar. Deus sempre tem o melhor para nós. Meu Deus, me dá um sinal. Você quer um sinal? Deus vai te dar um sinal. Quando eu queria um homem de Deus, quando eu queria decidir, né, entregar minha vida ao Senhor Jesus e queria ao meu lado um homem de Deus, eu nunca pensei assim, olha, eu quero um pastor, tem que ser um pastor, tem que ser um obreiro, tem que ser um servo de gravata, não. Eu falava, meu Deus, que o Senhor me dê por sinal que seja um homem de Deus, que seja um homem temente a Deus. Esse era o sinal. Enquanto outras obreiras ali estavam, né, desesperadas para casarem com um pastor, eu falava, meu Deus, não me importa se é pastor, se é obreiro, se ele vai ser membro. O que me importa é que o Senhor me dê por sinal que ele seja um servo teu, que ele seja temente ao Senhor. Essa foi a minha oração. E ali eu confiei. Ali eu entreguei nas mãos de Deus. E não demorou muito, o Senhor me abençoou. Eu vi ali o meu esposo, né, com aquele espírito desde jovem, né, desde os 20 anos, 19 anos ali servindo ao Senhor Jesus, e andava com os fardos de jornal da igreja para cima e para baixo, com cesta básica. Eu via só meu esposo correndo com cesta básica, querendo ajudar o povo. Ele era obreiro nesse então, né? Nessa época que eu o conheci. E subia as escadas da igreja e descia as escadas com pacote. Nunca teve um empecilho para ele servir a Deus. Então eu ficava observando, né? Eu ficava olhando, falava assim, meu Deus. E me chamava atenção, sabe? Aquilo ali me chamava atenção. Aquele amor que ele tinha pelas pessoas. Então, eu falei, eu acho que é ele. Mas vou esperar mais a confirmação de Deus. E aí o Espírito Santo foi nos unindo e cada vez mais aquela confirmação vinha, aquela certeza vinha no meu coração e no coração dele também. Eu só fiz esses parênteses porque eu vejo que não são poucas as que ficam ansiosas. Você espera um sinal, mas você não respeita o tempo. Espere, Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? Vamos continuar então, queridas. Diz assim, versículo 15 agora, tá? Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Então, Abraão não pediu alguém que fosse da sua família? Então, aqui está mais uma prova, mais um sinal daquilo que Deus iria cumprir, né? Trazendo no ombro seu cântaro. 16. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui também, porque veja aqui que diz, né? Ela era uma jovem muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Hoje em dia, isso é raridade, né? Porque as pessoas têm isso como algo passado de moda, né? Como uma coisa já ultrapassada, que não tem nada a ver, porque a gente está no século 21.
Você, menina, jovem, que você ainda é virgem e nenhum homem a tocou, não tenha isso como algo feio, não. É muito bonito que você se preserve, que você se guarde. E não são poucas as pessoas que dizem assim, mas se ela tiver relações no casamento e não der certo, não for compatível, olha, isso quando Deus está diante de nós, Ele sempre prepara o melhor pra gente. Você não precisa estar provando, né? Porque essa é a sugestão que esse mundo dá, né? Deixa eu beber aqui um pouquinho de chá. Essa é a sugestão que esse mundo dá, né? Que você tem que provar, vamos provando aí, que aí chega uma hora que dá certo. Só que essa não é a sugestão que Deus dá, não é a orientação que Deus dá. É claro que as pessoas são livres para fazer as escolhas que querem e nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu estou falando com você que se sente de repente um peixinho fora d'água no meio das suas amigas que são tão experientes com tão pouca idade, né? Tão experientes sexualmente com tão pouca idade. Não ligue para isso. Olhe para o seu Redentor. Olhe para o seu noivo, que é o Senhor Jesus. Se guarde para Ele e por Ele, que você pode ter certeza que o seu Senhor vai preparar o melhor para você. Ele vai preparar o melhor, não tenha dúvidas disso. Amém? Continuando, então, diz assim. Versículo 17, diz assim. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Ela disse, beba, meu senhor, disse ela. E como tirou, gente, do cântaro? Presta atenção na Bíblia. Como ela tirou água do cântaro? Rapidamente tirou dos ombros o cântaro. Você consegue imaginar? Ela, né, tava com aquele cântaro nos ombros, né? E rapidamente ela tirou aquele cântaro dos ombros e o serviu. Depois que lhe deu a beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Ou seja, foi exatamente como o sinal que ele tinha pedido ao Senhor, né? Como ele orou a Deus, como ele pediu a Deus, como ele queria o sinal, foi assim que aconteceu. Versículo 20 diz, assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Vamos parar aqui, vamos meditar nesse pedacinho, nesses 3 versículos, 19, 20 e 21. Ela tirou como dos ombros, meninas? Escreve aí. Escreve as 3 palavras que a Bíblia está mencionando, por favor, no versículo 18, 19 e 20. Ela tirou dos ombros como? Rapidamente. No versículo 20 diz que ela esvaziou como? Depressa ela esvaziou o seu cântaro. E depois o que ela fez? Ela correu de volta. Então você veja que o espírito dela, você veja o espírito de Rebeca. Ela não era aquela mulher, sabe assim, igual eu falo, né? Nas pregações, ó céus, ó vida, né, gente? Não, ela era aquela mulher que ela ia, olha o espírito dela, depressa. Depressa. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Minha esposa escreveu. Só quero dizer que eu te amo. Eu também te amo, amor. Deus te abençoe, viu? Te amo muito. Permaneça assim. Servo do Deus vivo. Temente a Ele. Porque cada dia mais eu me apaixono por você. É isso que me faz apaixonar por você todos os dias. Mas muito bem, meninas. Então, diz assim. Versículo, então, 18, 19, 20 fala que ela foi rapidamente e que depois ela esvaziou depressa o seu cântaro e correu. Olha que bacana. O espírito de servidão, né, de Rebeca. O espírito de serva dela. Muito bacana isso, né? Correndo, ela foi servir aquele homem. E 21 diz assim, sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado o êxito da sua missão. É claro que sim, né? Depois de tantos sinais, né?
E disse, 22, quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. Ou seja, Deus confirmou no coração dele e ele começou a dar presentes de ouro para ela, né? Abraão, lembrando, você que não assistiu a live a respeito de Sara, Abraão era muito rico. Amém, meninas? E acrescentou, temos bastante palha e forragem, também temos lugar para vocês passarem a noite. A jovem, novamente, o que ela fez? O que ela fez, meninas? Versículo 28, o que ela fez? A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, quer dizer, o irmão já ficou curioso para saber quem era aquele homem, né? E disse, venha, bendito do Senhor. Por que ficai fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. 32. Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. E disse, no 37 agora, meninas, dá um pulinho, tá? 37. E disse, meu senhor fez-me jurar dizendo, você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo. Mas irá a família de meu pai, onde ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então, nesse momento ele estava falando, né, com esse servo, por que ele estava ali, buscando uma mulher para o filho do seu senhor, né? Agora dá um pulinho novamente, versículo 42, diz assim, quando cheguei à fonte eu disse, ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que foi incumbido. Aqui estou, diante dessa fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser, por favor, dá-me de beber um pouco de seu cântaro. E ela me respondeu, bebe, também darei água a seus camelos, seja essa o que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Então ele estava explicando, né, para Labão, para o irmão dela, o que ele tinha orado a Deus e de que forma foi e que o sinal foi confirmado. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, né? Porque o irmão foi questionar, né? Assim, eu creio eu, né? Aqui não está escrito claramente, mas assim, vem cá, você deu presentes para minha irmã por quê? Presentes de ouro para minha irmã? Então ele está contando a história aqui para o irmão, né? Dá um pulinho, gente, no versículo 49. Vamos dar seguimento. Para você que está entrando agora, Gênesis 24, agora versículo 49, tá bom? Quem puder colocar aí pra gente escrito, eu agradeço, tá, meninas? E diz assim, versículo 49 diz, agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu Senhor, digam-me. Se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor. Nada lhe poderemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Ou seja, ele agradeceu, porque eu estou aqui falando de uma maneira um pouquinho mais pragmática para vocês, mas demorava muito, né? Você imagina a viagem com o camelo, você imagina a situação dele para voltar para aquela terra novamente, né? Onde Abraão viveu com a sua família. Chegando lá, ele precisou esperar um sinal do Senhor como resposta, né? Coloque-se no lugar dele e de repente voltar novamente para Abraão sem o que o seu Senhor havia pedido, né? Para um homem íntegro, né? Como ele era. Devia ser muito difícil, porque ele era responsável por tudo que Abraão tinha. Devia ser um homem de alta confiança, né? E ele disse, no 52, né? Quando seu servo Abraão ouviu, curvou-se até o chão. Versículo 53. Então o servo deu joias novamente, né? Deu joias e vestidos para Rebeca, deu presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Bacana, né? Então toda a família foi abençoada naquela viagem a partir do momento que aquela mulher se tornaria a esposa do filho de Abraão, né? De Isaac. 54. Depois, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, disse,
deixe-me voltar para o meu senhor, ou seja, já é hora de nós partirmos, né? Mas o irmão e a mãe dela responderam, olha aí agora, muita atenção, meninas, prestem atenção. Mas o irmão e a mãe dela responderam o quê? O que respondeu? Escreve aí para mim, por favor, do versículo 55. Mas o irmão e a mãe dela responderam. Quem sabe? O que responderam? Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. O que você entende disso? O sentimento aí, né? O sentimento da família querendo impedir que o desejo de Deus ou que o agir de Deus acontecesse na vida de Isaac, né? O sentimento aí dos familiares, né, para que aquilo ali não concretizasse. Eu até entendo nesse momento a mãe, né, e o irmão, é natural que quando nós vamos partir de casa para um propósito, nesse caso era o casamento, né, entendo que a dor, né, ou o sentimento de saudade é até natural, mas é aí que mora o perigo. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós tomamos a decisão de servir a Deus, né? E a gente não ficar ligado àquilo que às vezes os nossos familiares que não têm a mesma fé que nós falam pra gente, né? Não estou dizendo aqui que você vai criar um atrito, uma confusão por conta disso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a você que você deve sim vigiar a palavra dos seus familiares, porque quando Deus tem um plano grande na sua vida, Deus não vai usar, o diabo não vai usar as pessoas distantes, né, para querer abafar a sua fé. Os primeiros que o diabo vai usar são aqueles que você mais ama, porque assim ele vai conseguir mexer com o sentimento do seu coração, né? Então aqui você veja que o irmão e a mãe responderam, deixa ela ficar mais uns dias. E aí o que ele disse no versículo 56? Mas ele disse, não me detenham. Olha aí a fé. Olha aí a atitude sabe, de ter certeza do que está fazendo. É isso que vocês têm que ter no seu coração. Vocês precisam ter isso dentro de vocês. Vocês não podem deixar nada nem ninguém impedir com que o propósito do Senhor aconteça na sua vida. Você não pode deixar ninguém impedir. Se há a certeza no seu coração, vá em frente. Nada nem ninguém pode impedir você. E ele diz, não me detenham, agora que o Senhor coroou com êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Ou seja, rapidinho, beija, abraça, fala, dá carinho, fala aí com ela, com seu irmão, fala aí com a sua mãe e ó, vamos para o propósito, para o chamado, né? Para aquilo que Deus quer fazer na vida dela. Então diz, no 57, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz, né? Ele ainda foi assim delicado, né? Gentil. Então vamos chamar a jovem. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Na verdade foi a mãe, né, que mandou chamar e os irmãos. Ela disse, sim, quero. Olha, meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu fui me casar com meu esposo, eu acho muito interessante essa história, porque me vejo nessa situação bastante, sabe? Eu tava meditando toda essa semana, né? Eu fico meditando a semana toda pra falar, pra me dedicar o melhor a você, que o Espírito Santo realmente fale aquilo que ele quer falar ao seu coração. Quando eu fiquei noiva, né, do meu marido, ou melhor, quando eu conheci meu marido e comecei a namorar com ele, toda a nossa família ficou contra. A minha família inteira ficou contra. Meu pai ficou contra, minha mãe ficou contra, porque o meu pai queria que eu casasse com um médico, ou sei lá o que ele queria da vida. A minha mãe não gostava do meu marido, entendeu? Até a mãe dele, né, que eu, quando obreira, ungia as peças de roupa dele, ele era do mundo ainda, e eu como obreira ungia as peças de roupa dele, orava por ele, a mãe dele trazia, então, as roupas dele para que eu ungisse, e a gente se dava muito bem, eu com a minha sogra, sempre nos demos muito bem, sempre. Mas quando ele falou assim, não, agora eu vou casar,
Até ela, nesse momento, não gostou. Ela perguntou para ele, mas vem cá, você tem certeza? Né? Tem certeza que é ela? Claro, tudo passou. Hoje nós sempre nos damos muito bem, graças a Deus. Eu amo a minha sogra, mas eu estou me referindo aqui que nesse momento a mãe perguntou: você quer mesmo ir com esse homem? Você tem certeza do que você está fazendo? Toda palavra, gente, gera uma semente de dúvida ou de certeza. Se aquela palavra vem ao seu encontro para gerar dúvidas, essa palavra não provém de Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Se essa palavra gera dúvida no seu coração, ela não provém de Deus. Só que Rebeca, ela estava segura do que ela queria. E veja que mulher, hein, decidida. Pense bem, um homem chega na sua casa e fala assim, vamos comigo para outra terra. Vamos lá, porque Deus quer que você sirva a ele lá, com Isaac, com meu senhor Abraão. Você imagina o poder de decisão dessa mulher? Quero, ela respondeu para a mãe. E aqui ela era nova, né? Uma menina virgem nova, imagino eu, a Bíblia não menciona. Mas eu imagino que tinha aí os seus 15, 16 anos no máximo, né? Porque era assim nessa época, se casava muito jovem. E então, vamos seguir aqui. Respondeu ela, sim, quero. Versículo 59 diz, despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão, de todos que acompanhavam. 60. E abençoaram, olha aí que bacana, e abençoaram Rebeca, dizendo, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Olha aí, gente, glória a Deus, olha que maravilha, olha isso. E abençoaram Rebeca dizendo, olha o poder da bênção, olha o poder abençoador de um pai e de uma mãe. Olha isso, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Amém? Se você crê, coloque aí, glória a Deus. Amém. Porque é assim que Deus nos faz fortes. Deus não é um Deus de mais ou menos, meninas. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus que nos faz conquistar. É o Deus que faz sair água da rocha. É um Deus que, se Ele quiser, Ele para os céus para te dar a vitória. É um Deus que faz de você, que é fraco, que está passando por uma situação difícil, milhares de milhares. Amém, igreja? Milhares de milhares. Eu creio nisso. Eu acredito nisso fielmente. Fielmente. É por isso que eu estou aqui servindo esse Deus que eu amo tanto. E jamais vou deixá-lo. E jamais vou deixá-lo de servir. Amém? E diz no versículo 61. Só voltando aqui, hein? E diz que vai conquistar as cidades dos seus inimigos, hein? Olha só, hein? Interessante, né? Bacana, né? O nosso Deus é um Deus glorioso, não é mesmo? Ele é maravilhoso, ele tem cuidado da gente, né? Aqueles que são seus, verdadeiramente. E diz assim, então Rebeca, 61, diz assim, então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando a Rebeca. 64, meninas, dá um pulinho aí. Rebeca ergueu os olhos, então ela estava, né, no camelo, né? No camelo, e ela ergueu os olhos. E quem que ela viu, gente? Gente. Quem que ela viu quando ela ergueu os olhos, meninas? E viu a Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Parece até eu. Quando eu estava na igreja,
Eu tenho que contar, gente, ué, tem que contar. Não sei se meu esposo tá aí ainda na live, mas eu me lembro que eu estava na salinha de obreiros, né? E eu estava colando os envelopes da igreja, estava ali trabalhando com uma outra obreira. E aí eu vi o meu esposo, que era nesse então obreiro, né? Subindo as escadas. E eu fiz a mesma pergunta desse versículo 65, que diz assim: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Aí eu perguntei para a obreira, né? Quem é esse obreiro aí que tanto trabalha, que tá subindo a escada, sobe e desce a escada? Aí eu perguntei assim para ela: ele é de São Paulo? Aí ela falou assim: não, ele, quer dizer, ele é de São Paulo, mas ele mora aqui em Guará. Aí eu, tá bom. E eu continuei observando ele, né? Então eu me lembro muito, esse pedacinho me faz lembrar muito essa situação. E diz, ela perguntou, né? É o meu senhor? Respondeu o servo. Não, perdão, diz assim, o servo respondeu, né? É o meu senhor. Ela perguntou, quem é aquele homem que veio pelo campo ao nosso encontro? Aí o servo respondeu, é o meu senhor. Aí a Marcita escrevendo, eu lembro. Lembra, Marcita? Ai, meu Deus, a Marcita lembra de tudo, né, Marcita? Ai, gente do céu. Ai, ai. Ai, Marcita, só Jesus, né? Para nos fazer ter lembranças tão maravilhosas, tão doces, né? Muito bom lembrar. Olha, muito gostoso. Que época boa também, né? Servir a Deus é muito bom, muito bom. E nós estamos aí para servi-lo até os nossos últimos dias de vida. Amém? E diz, né? É o meu Senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Olha aí a pureza, né? Ela colocou o véu e se cobriu, né? Esperando aquele futuro esposo, né? A Marcinha tá escrevendo. Os olhinhos brilharam. Ai, brilharam mesmo, Marcito, mas eu fiquei, ó, na minha descrição, entendeu? Eu fiquei só observando. Mas valeu a pena, né? Fazem 23 anos isso já, né? Amém. Graças a Deus. Ai, gente, é bom lembrar. E diz, né? Então ela se cobriu com véu. Olha aí a pureza, né, gente? Que coisa linda, né? A pureza da mulher de Deus. Ela se cobriu para que ele não visse, então, o seu rosto. Então não se envergonhe, como eu falei a princípio. Não se envergonhe de você ser pura. Isso é a coisa mais linda que tem. E diz assim, no 66 diz, depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. 67, Isaac levou a Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Finalizamos o texto bíblico aqui. Então, ele a amou e na morte de sua mãe, aquela mulher o consolou. Essa também é uma das funções da mulher auxiliadora, né? Ela, como eu disse nos primeiros vídeos, ela não está só para cozinhar, né? Aquela mulher que trabalha, que cozinha, que faz. Não. Isso aí, qualquer uma, se o seu marido resolver pagar alguém para fazer, esse alguém pode fazer. Mas ela consolou o seu marido, né? Ela estava ali ao lado dele, sustentando ele naquele momento tão difícil da perda da sua mãe. Não é bacana? Então, você que é casada, você que tem aí a sua sogra ainda viva, né? Tenha consideração, tenha respeito, sabe? Eu sei que às vezes não é fácil, porque tem sogras que são difíceis, que se metem na vida, né, dos seus filhos, mas ore a Deus, sabe?
Peça a Deus para tirar, de repente, esse sentimento que ela tem do coração dela, de possessão, esse sentimento de que, como se só ela soubesse resolver os problemas, né? Peça a Deus, Deus fará nova todas as coisas. Pode ter certeza disso. Porque com a oração tem poder transformador. Amém? A oração tem poder transformador. Então, eu gostaria de fazer uma observação rápida para que você entenda a história, né? O quão importante Rebeca foi. Ela se tornou, então, mãe dos gêmeos, né? Jacó e Esaú. Lembra de Jacó e Esaú? Esaú que trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha, né? E Jacó lutou com um anjo, não sei se vocês lembram, depois eu vou estar falando a respeito disso. Só estou mencionando aqui rapidamente para você lembrar, tá? E Jacó, ele teve a bênção de primogenitura que seu irmão rejeitou, ou seja, Esaú era o primeiro, primogênito, né? E a bênção de primogenitura era algo muito sério naquele então. Né? O primogênito era algo, era uma benção, ser o primogênito era uma bênção do Senhor. Só que Esaú, ele rejeitou por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. E aí o irmão dele, muito esperto, Jacó era terrível, hein, gente? Mas nem por isso deixou de ser um homem de Deus, né? Ele era esperto. E aí ele falou assim, você tá com fome? Então me dá o seu direito de primogenitura. Ele falou assim, o que me adianta o direito agora? Eu quero é comer. E aí ele comeu um prato de lentilha e perdeu o direito de primogenitura. E você veja que quando nós oramos ao Senhor, como nós oramos, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é assim que a gente ora? Oh, meu Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, na verdade, nós deveríamos falar Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Só que Esaú trocou o direito de primogenitura. Então, perdeu. E Jacó se tornou, então, a bênção, a própria bênção viva, né? E Jacó, então, foi o pai das 12 tribos de Israel, vocês lembram? É importante você saber a respeito disso. Eu vou estar falando disso mais pra frente, mas eu tô só dando uma pincelada para vocês, tá? E Jacó, que foi um dos filhos, né? Que nesse caso depois se tornou o filho, o primeiro filho, ele foi pai de José, que foi governador do Egito. Olha como é que a Bíblia vem, né? Não é legal a gente estudar um pouquinho da história bíblica em si, né? A gente absorve o espírito, que é o mais importante, mas a gente conhecer um pouquinho da história bíblica, bom, eu amo, né? Eu acho muito bacana. Então, Jacó, ele foi pai das 12 tribos de Israel e esse aí, então, se tornou governador, um dos filhos, né? Que foi José, um dos filhos, dos 12, se tornou o governador do Egito. Quem lembra da história de José, né? E o que a gente pode aprender então de Rebeca? De Rebeca, meninas, eu gostaria que vocês escrevessem aí rapidamente para que a gente termine. Temos mais 2 minutinhos apenas. Eu gostaria que você escrevesse aí, em pouquíssimas palavras, mas eu gostaria muito que você escrevesse o que você aprendeu nessa noite a respeito de Rebeca. Né? Como você vê Rebeca? Como você viu essa mulher? O que ela somou na sua vida hoje? Conta pra mim um pouquinho. Vou até aumentar o som 1 minutinho para que você possa escrever, tá? Vou deixar você 1 minutinho aí escrevendo. Vamos lá, meninas. O que Rebeca somou na sua vida hoje? Escreva, por favor. Como você vê Rebeca? O que chamou mais a sua atenção em Rebeca? Escreveram? Quando é para servir ao Senhor, temos que ter pressa e agir. Muito bacana, Pati. Muito bacana. A pureza, o espírito de serva e a certeza. Foi o que mais me chamou a atenção. Amém. Que lindo. Vamos, meninas, escrevam. Temos 1 minutinho para fazer a oração final. O que você aprendeu para mim é de muita validade, tá bom? Eu fico muito feliz quando vocês entendem e compartilham com outras, né? Aquilo que você aprendeu, porque para outras pessoas pode servir muito.
a sua ajuda aí, o seu comentário. Rebeca, mulher valente e decidida. Que lindo! A Lorena, a Fernandinha, foi pura, bela, gentil, prestativa, trabalhadora e hospitaleira. Isso aí, Fê. A Lu, coragem e determinação. A Liane, a pureza de Rebeca, confiança em seguir a vontade do Senhor. Sem dúvidas, Liane, sem dúvida, querida. É isso aí. A Eli, a pureza agrada o coração de Deus. Amém, Eli. A Aline diz, a confiança, quero ter confiança de Rebeca, sem medo. Amém, meu amor. Deus é contigo, pode ter certeza disso. Deus é com você. Creia. É isso. Nossa, parece até que foi combinado. A música acabou. Deixa eu colocar aqui de novo. Amém, amém. Meninas, eu espero que esse vídeo tenha somado para você. A Vicky diz, ela não deixou que os sentimentos tirassem a determinação dela. É isso aí. A Soninha, devemos permitir que Deus tome a frente de todas as nossas decisões para não nos prejudicarmos. É isso aí, Soninha. Ela foi verdadeira, tinha visão inteligente, tinha visão de Deus. Amém. A Ana, a pureza e o espírito de serva, aprendi que devo ter mais pressa em servir a Deus. Amém, amém. Eu espero que o Senhor Jesus tenha falado no mais íntimo do coração de todas vocês. Eu fico muito feliz em vocês terem aprendido algo, em Rebeca ter sido exemplo para a vida de vocês. E vamos seguir o exemplo dela, vamos correr, né, para servir a Deus, vamos confiar, vamos ser mulheres decididas, né, vamos ter a certeza daquilo que estamos fazendo, que ninguém coloque dúvidas, empecilhos no nosso coração, não é mesmo? E assim certamente vamos agradar ao nosso Senhor, tá bom? Eu peço a vocês que, se serviu para você esse vídeo, você compartilhe, né, e que você coloque aí o nomezinho das suas amigas, aquelas que você crê que possa ajudar e possa somar na vida espiritual delas. E sábado que vem estaremos no mesmo horário, às 10 horas da noite, aqui com todas vocês. De quem será que falaremos sábado, hein? Alguém tem um palpite? Um beijo para todas vocês, queridas. Deus as abençoe grandemente. E na fé, sempre. Fiquem com Deus. Até amanhã, aquelas que moram aqui em Guará, até amanhã, às 9 da manhã, com friozinho e tudo. Põe o cobertor em cima da cabeça e vamos que vamos. Deus abençoe. Tchau, amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.